Lançado em 1979, o livro, juntamente com o filme The Amityville Horror: A True Story, marcou época e, ao longo do tempo, se tornou um clássico do gênero. A história é relativamente simples. Um casal bem casado muda-se para uma casa no bairro de Amityville, na cidade de Nova York, onde o assassinato em massa de uma família aconteceu. Quando chegam ao local, passam a ser foco de manifestações sobrenaturais sem precedentes. No entanto, a ficção é muito mais próxima da realidade. Baseada em fatos reais, no dia 13 de novembro de 1974, na vila de Amityville, 6 pessoas da família Defoe foram assassinadas enquanto dormiam. Entre eles estavam os pais e mais 4 filhos, todos baleados pelo filho mais velho, Ronald Jr., de 23 anos. Mas qual foi a real motivação do crime? E o que ele tem a ver com as assombrações que inspiraram? Seria mesmo tudo verdade ou uma grande farsa orquestrada? E a gente vai descobrir logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e estou com muita gosma verde em volta de meu corpo ectoplasmático, manifesto por essa história incrível. Porque hoje a gente vai falar sobre, afinal de contas, a família Defoe, a família Lutz foram marcados pelo sobrenatural. Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Gabi Larroca. Eu me perdi completamente depois que ele falou de gosma no corpo dele. Eu fiquei muito assustada, ainda bem que ele falou que era gosma verde, assim, já tô um pouquinho mais aliviada. Então eu não tenho nenhuma frase de efeito pra começar esse podcast, então só digo oi, gente. Tá bom. O verdadeiro horror é aquilo que seu melhor amigo fala na gravação do podcast. O verdadeiro horror é o que você pode imaginar o Andrei com gosma verde. Gabi, para com essa porra. Vamos lá, e temos aqui a nossa queridíssima Jay. Oi, pessoal. Nossa, eu estou animada e desanimada porque esse é um caso de aniquilador de família que eu fiquei com tanta raiva que eu decidi nunca mais falar sobre ele e estamos aqui hoje. Perfeito, perfeito. E temos ele aqui que já é de casa, nosso queridíssimo Daniel Pires. E aí, querido? Hello, people do Mundo Freak. Como é que vocês estão? Gente, ó, diferente da Jay, ela falou que não queria falar, que não gosta. Mas eu amo esse caso. Me desculpem, já passou muito tempo. Eu sei, mas eu adoro falar de Amityville pelas questões sobrenaturais. Não é romantizando o caso, mas eu acho que o Andrei sabe que eu gosto desse caso. Por isso me convidou e estou aqui para falar, debater sobre ele. E falamos muito mal do Ronald Defoe, que ele está morto agora. Ele foi... Você vê que ironia do destino, né? O cara que matou foi o último a morrer. Boa noite, boa tarde, bom dia. E eu achei interessante que você falou que ele está morto, eu o matei. Pensei que fosse finalizado dessa maneira. É, quase isso, né? E temos aqui também a convidada incrível, nossa queridíssima Tati Regis, que também é convidada, mas ela é pauteira também, né? Oi, gente, boa noite. Estamos aqui pela primeira vez no Mundo Freak. Estou aqui para me espantar e falar mal do filme de 79. Filme chato que tá só. Eu gosto do de 2005 por causa do galanzão lá. Que, nossa, só aquilo me valeu o filme todo, viu?
Perfeito. Cara, o 2005 acho que foi o que a maioria das pessoas tiveram contato, né? Que ele é bem recente, né? Qual é o ator que faz o pai? 2005 é bem recente, Andrei. Faz quase 20 anos. Putz, não faz isso, Gabi. Não faz isso, Gabi. Não me lembra que isso tem 15 anos de diferença, que eu ainda tava no ensino médio. O de 2005 não é o... Faz o Deadpool? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Nossa. Ele é legal, a gente pode gostar dele, né? Porque tem uns cara branco aí dos Estados Unidos que a gente não pode, tem que tomar cuidado. Não, pode gostar. Esse por enquanto tá safe. Ele tá pode, safe. né? Ah, mas na hora que ele levanta pra caçar o fantasma, só de calça, sem camisa, o filme valeu pra mim naquela época. Me caça, me chama de MTV e me caça, louca. Me chama de fantasma. Né? Me chama de poltergeist, me chama de Jodie. Me chama de Jodie, estou no sótão esperando por... Brincadeira. Hoje eu tô atacado, gente, eu não tomei meus remédios. Então vambora. Eu gosto bastante do filme original com o James Brolin e com a Margot Kidder. Então depois a gente pode conversar sobre isso, assim. Porque eu acho ele um filme parado, mas eu acho ele melhor que o de 2005. Mas o que esperar de alguém que tem um podcast de cinema? Porque a galera do podcast de cinema gosta de filme chato. Esquina Marink, filme do MTV antigo. Gente, Esquina Marink eu não consegui terminar de tão chato que é. Não, desculpa. E depois ele fica me pedindo pra ser chamado pro podcast, entendeu? Eu vou falar real pros seus ouvintes, que eu vou parar com essa porra. Eu vou falar, o bom é o novo, coisa velha é ruim. Mentira, gente, eu tô brincando. Eu tenho que parar com esses baits. Tá um mais atacado que o outro. O MTV no espaço? MTV no 2000, né? Tipo Drácula do Mas tem MTV no espaço, sabe disso, né? Não, isso não foi uma piada? Não foi uma piada. Tem MTV no espaço. Caralho, eu preciso assistir esse filme ontem. É isso aí. É isso aí, Gabi. É esse filme que é bom. Qualquer coisa no espaço fica bom, é impressionante. Vamos lá então, gente. Antes de qualquer coisa, tem uns recadinhos rápidos pra dar pra vocês. Primeiramente, siga a gente nas nossas redes sociais, @MundoFreak, tudo junto em todas as redes sociais, ou @Mundo_Freak só no Twitter. Antes que aquele picolé de chuchu com peruca chamado Elon Musk destrua tudo, a gente também tá lá. E também, gente, o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, mas você tem uma série de conteúdos independentes aí pra vocês, especial de outubro, você tem o Aconteceu Comigo, que está voltando em breve, galera, isso mesmo. E aí você pode contribuir com a gente, com esse conteúdo independente maravilhoso. É só ir lá no apoia.se/confidencial e você tem um acesso inenarrável à diversão e gostosura pra sua vida. É isso que você precisa. Então aí, gente, vamos lá. Vamos falar sobre MTV. Antes de qualquer coisa, é bom a gente falar... MTV é um assunto muito popular, porque ele tem várias facetas. Mas é importante falar que existe uma polêmica com relação a esse caso, que a gente vai debater durante toda a série de podcasts, que é o seguinte... Houve um livro, né, publicado depois do crime da família, né? Entre o crime, a casa é conseguida por outra família, e nesse meio do caminho acaba acontecendo do lançamento do livro. E esse livro, ele molda muita opinião pública e o que a gente tem de imaginário cultural do que é MTV. Apesar de que, como eu falei, a polêmica, a gente vai debater, porque teve muitos disses e medices durante todo esse processo. Então, os céticos de Believers tem aqui a batalha campal posta. Afinal de contas, a gosma verde é real e vocês já vão entender o que é essa gosma verde daqui a pouco. Primeiro vamos apresentar o caso. Daniel Pires. Oi, amore. Estou aqui ansioso pra falar, pra vomitar sobre... Nossa, tá passando um avião bem agora aqui. Tomara que ele não caia. Você sabe que eu tenho fobia de avião, né? Toda hora que passa um avião, eu meio que eu fico preparado pra ele cair. Calma aí. Você não tem fobia de estar dentro do avião? É tipo, se o avião cair na tua cabeça. É. Caralho. Teve um caso que foi... Você lembra? Não sei se vocês lembram de um caso... Congonhas. De um avião que caiu... Não sei se foi... Acho que foi Congonhas, né? Foi Congonhas. Que caiu em cima das casas. Sim. É Congonhas. Eu me lembro disso até hoje, aqui perto de casa. Então, toda hora que passa avião, eu morro de medo. Eu fico parado, eu fico olhando pro meu gato assim, tipo... Será que agora a gente vai morrer? Eu tenho isso. Eu já falei isso com o terapeuta, meu terapeuta... Cara, se a chance
Se a chance de você cair de avião é praticamente nula, imagine você ser atingida por um avião comercial, né? Pois é. Pois é. Um dia você vai falar, um dia o Daniel falou isso e caiu o avião na casa dele. E vai estar gravado isso. Bom, enfim, gente, bom, de novo, obrigado por terem me convidado, porque, como eu disse, né, eu gosto muito desse caso, mas antes que me cancelem, eu digo que gosto desse caso pelo que ele se tornou no pós, né, com a fama da casa que ficou assombrada. Eu amo casas assombradas, amo casarões, e eu sempre digo que o terror, ele começa depois de uma grande tragédia, né, o terror verdadeiro, né, então, assim, precisa acontecer os melhores terrores, né. Nem sei se o plural de terror é terrores. Mas as grandes histórias de horror e terror, elas começam depois de uma grande tragédia. E, infelizmente, a MTV é uma grande tragédia. Um cara doido. Eu tô meio mais sensitivo ultimamente, que eu subo a voz do nada. Um cara doido que matou a família inteira, né? E aí foi pro bar e falou, matei todo mundo, chamei a polícia. Ó, eu não me canso de falar de MTV, eu não me canso de falar de Annabelle, eu não me canso de falar do Castelinho da Rua Apa, que eu falo que o Castelinho da Rua Apa é o MTV Brazil Edition. É verdade, é verdade. Não é? É. Eu gosto dessa história, como eu tava dizendo, pelo que ela se tornou, né? E depois de um grande terror, vem as histórias sobrenaturais em volta desse caso. Então, foi lá em 74, né, que o Ronald... É Defel ou Defoe? Gente, eu chamo de Dafel. Dafel? Eu chamo de Defoe. Eu também Defoe. Porque é tipo William Defoe, pô. Mas assim, se for pra facilitar, o apelido dele é Butcher. Porque ele é o Ronald Jr., né? E todo mundo conhece ele como Butch. Então, se quiser chamar ele de Butch, acho que facilita um pouco do que ficar chamando de vários Dafel, Defoe. Default. Deve ser Defeu. Eu chamo de Defeu, né? Eu acho que deve ser, porque Defoe seria se o O viesse antes, entendeu? Então... Ah, entendi. Então é Defeu. Em 74, então, Ronald Defel matou toda a sua família, né, ali, a tiros e tudo mais, lá na casa em Amityville, né? Na Ocean Avenue, no número 112. E eu sempre gosto de explicar muito por cima, assim, para as pessoas entenderem o contexto macro da história. Então ele mata toda a família, pelo que eu me lembro, ele vai para um bar, não é isso? Ele mata toda a família e daí ele vai encontrar uns amigos. Olha. E depois ele encontra os amigos, age como se nada tivesse acontecendo. E depois ele vai lá porque a família era uma família muito rica. Só que, ela era rica demais pelo que ela fazia. Ela era, como uma espécie de concessionária, sabe? Revenda de carros. Só que eles tinham muito dinheiro. Então, como eles são descendentes de italianos, todo mundo, o bochicho que tinha é que eles tinham associação com a máfia, que vai ser uma das... O Ronald, ele vai falar que talvez foi um cara da máfia que matou toda a família dele, né? Mas depois ele vai pra essa concessionária e avisa, acho que aconteceu alguma coisa na minha casa, porque tá todo mundo morto. Caramba. Você acha? Dá vontade de falar assim, você acha? Posso dar só uma contextualização do Ronald, quem ele é? Porque, ele é um garoto muito mimado. Muito mimado. A família, por ser muito rica, ele sempre... Primeiro que o Dafel pai, ele era uma pessoa muito, assim, ríspida. E ele abusava fisicamente da mãe, dos filhos. E uma das pessoas que era, o alvo era o Ronald Jr. Então, tem até uma história que provavelmente o pai bateu a cabeça do filho na parede. E é por isso que ele ficou assim, né, mais pra frente. Deve ter dado alguma coisa aí ruim quando isso aconteceu. E ele tinha muitos problemas de comportamento, principalmente na escola. Ele era o valentão, ele era o bullier, né? Ele era a pessoa que ia lá e fazia bullying com todo mundo. E a família, sem saber como resolver esses problemas do filho, começou a, dar tudo pra ele. Vamos dar tudo que ele quiser, porque daí ele não se irrita e a gente não tem problema. Então ele era uma pessoa com problemas comportamentais, com problemas dentro da família. Ele provavelmente era uma pessoa extremamente narcisista e tinha muitos problemas com o pai. E antes de ter matado toda a família, ele já tinha tentado matar o pai dele 2 vezes antes com uma arma. Então, tava na cara que alguma coisa ia acontecer, mas não dessa magnitude, né? Mas que alguma coisa acontecia. Só por essa explicação toda, a gente já prevê que o sobrenatural, ele se esvai, né? Porque o que se for... ele se esvai. Porque, uma família toda desestruturada desse jeito, que trata que primeiro mima, né? Depois trata o cara dessa maneira, bate a cabeça dele na parede. Então o cara, a gente tá falando aí de um cara com problemas psicológicos gravíssimos, facinho pra matar todo mundo. Esse negócio aí de meter a cabeça dele na parede, eu tava lendo que isso pode ter causado... Eu adorei a expressão que usaram, né?
intelectualmente inapto, para não chamar de burro, né? Então, eu vou aderir a essa expressão. É uma expressão muito boa. Gente, é incrível essa expressão. Como é que é, ô Tati? Intelectualmente inapto? Intelectualmente inapto. Mas eu acho que é assim, Daniel Pires, você assim como eu sabe que é na falha dos seres humanos que o demônio age. O demônio não age quando tá tudo certo. Mas então, a questão sobrenatural do caso é, na verdade, como os corpos foram encontrados. Porque, ele matou 6 pessoas, certo? Uhum. E ele matou todo mundo com um rifle. Um rifle é uma arma grande que faz muito barulho. E assim, a casa de Amityville não é uma casa isolada, tem outras casas em volta. Como assim ninguém ouviu? É, vizinhança, pô. Ninguém ouviu nada. Tipo, ninguém ouviu nada. Sabe o que eu penso, Jay? Que às vezes, só pra contextualizar assim, né? Pra eu não esquecer também. Às vezes eu ouço uns barulhos aqui perto de casa, tipo uns barulhos que eu falo... Vrum. Aí eu falo assim, gente, o que foi isso? Se não tiver um barulho posterior, eu falo, não, acho que não é nada. Até teve um dia que eu chamei a polícia pro vizinho aqui, porque do nada eles começaram... Eu ouvi uns 5 gritos recorrentes. Então, se eu não ouvir pelo menos uns 3... eu vou falar assim, gente, o que é isso? Mas tá, 3 e 6. Mas tudo bem, eu concordo com você, porque às vezes eu também faço a mesma coisa. Tipo, eu entendo você ouvir um barulho... A gente espera o mais, né? O a mais, né? E não só isso. Você também tem aquilo na sua cabeça. Eu ouvi, alguém já deve ter chamado, eu não vou chamar. Também tem esse pensamento. Mas não é só isso. É também como os corpos foram encontrados. Foram 6 pessoas, o Ronald é uma pessoa só, tá? 6 pessoas. Todas essas 6 pessoas foram encontradas de barriga pra baixo em suas camas. E quando foram fazer a autópsia desses corpos, porque o que você pode me dizer? Ele provavelmente colocou alguma coisa na comida da família, envenenou, deu sonífero, não sei, alguma coisa assim, desse gênero, pra ele conseguir controlar 6 pessoas. E pra que todas fossem mortas quase da mesma forma. E não tinha nada. Nem na toxicologia e nem na autópsia, tipo, nada de alterado. As pessoas estavam bem, dormindo, e atiraram na cabeça dela. Mas tem outra coisa também, né? Elas não estavam amarradas nas camas, né? Não estavam. Então é esse que é o teor psicológico de tipo, olha só, isso aqui só pode ser obra do demônio. Com certeza é o demônio, evocando Jacaona aqui. Porque, pô, pra quem não entendeu o meu ponto aqui, é justamente porque você tem 6 membros da sua família que foram mortos, né? Que dormiam em camas diferentes. E tinha um cara com uma arma. Quer dizer, no primeiro tiro, era pra todo mundo ter levantado. Porque aqui, bicho, as gatas estão brincando, dá um encostão em alguma coisa, eu já tô acordado achando que tem bandido aqui, saca? Já tô dando pirueta na cambalhota, no cacete. E eu tô dando graça a Deus que é bandido, que podia ser capeta. Então eu tô se bem que eu já dei um soco no fantasma uma vez, mas enfim, isso é outra história. Meu Deus. Eu já pensei muito sobre isso, Andrei. Eu cheguei uma vez a uma conclusão minha, que talvez ele tenha matado primeiro os pais, né, os mais velhos. Eu não lembro se eram os pais, eu não lembro qual que era. Foi pai e mãe. E os 4 irmãos. E os 4 irmãos. Então talvez ele primeiro matou os pais, e aí talvez as crianças ficaram com medo e ficaram quietas na cama, alguma coisa assim, né? Não sei se eu li uma vez que parece que tinha silenciador, mas eu penso que essas armas, de repente, pode ser aquelas... Sabe aqueles barulhos que fazem assim... Que faz um barulho bem... E não faz aquele... Brum, né? Eu acho que mesmo com silenciador, não seria igual aqueles silenciadores de filme. Tem barulho ainda. Talvez se não seja um barulho pro vizinho escutar. Mas com certeza eles escutariam bem, assim, em volta, né? Mas não foi encontrado nenhum silenciador. Não foi encontrado silenciador. Não tem esse teor. Mas se você colocar o travesseirinho, assim, em volta do cano da arma... Não... O que foi encontrado, que daí tem algumas hipóteses, é que, tipo, a irmã, a Dawn, ela é uma das que sofreu mais, que teve ferimentos piores em relação aos outros, e que tinha resquício de pólvora nela, como se fosse ela uma das atiradoras, que também... O DeFeo, ele vai começar a fazer várias hipóteses. Ele vai contando, né? Não, foi eu. Não, foi minha irmã. Não, foi o demônio. Daí, em determinado momento, ele tenta matar o juiz e o próprio advogado. Ele tá totalmente ruim da cabeça. E ele realmente tá ruim da cabeça porque ele era usuário de heroína. Ele começou a usar drogas mesmo pesadíssimas na época.
que isso tudo aconteceu. Então, tipo, essa teoria da irmã, ela foi descartada também porque esse resquício de pólvora que tava nela, que poderia ser de, tipo, uma pessoa atirando, pode acontecer também quando atiram em você muito perto. E a gente acha que foi isso que o Ronald fez. Ele atirou na família, tipo, bem pertinho mesmo. E pode ter sido por isso que não ouviu um barulho tão maior assim. Tem uma teoria também que tem a possibilidade, não sei se já foi, acredito que foi descartado, mas tem a possibilidade de que ele matou a galera em um local e depois levou pra cama, deixou eles lá de bruços. Eu acho que também não rola, né? Eu acho que... como eu posso dizer isso? Eu não quero ser a cética do rolê, tá? Mas esse caso, ele me causa bastante ceticismo. Mas eu acho que a gente também tá presumindo que as pessoas escutam o barulho e têm reações muito rápidas. E às vezes não é bem assim que acontece, entendeu? Tipo, a gente às vezes demora pra acordar, pra saber o que tá acontecendo, entendeu? Ou até mesmo as crianças ficarem com medo e se esconderem na cama, entendeu? Acho que é uma reação natural. A gente tá presumindo que você escuta um barulho e você já acorda desperto e sai correndo, sabe? Eu travo na cama, Gabi. Eu sou uma pessoa que eu demoro, sei lá, meu cachorro late no quarto à noite, às vezes, que ele é filho da puta. Tipo, 3 da manhã ele começa a latir. Caralho. Coitado do cachorro. E ele dorme com a gente. E o latido dele é bem alto. E eu levo um susto, mas tem vezes que eu volto a dormir, entendeu? Tipo, e eu não tenho reação, sabe? Então eu acho que também tem essa questão, sabe? De demorar e você ou volta a dormir, ou você acha que tá sonhando. Tem gente que tem sono muito pesado, que não adianta que você faça, assim. Acho que talvez a explicação seja até mais simples do que a gente tá presumindo. Porque eu assisti um documentário sobre um outro caso, que é um menino que matou a família em Jerusalém, nos anos 80, e eles tinham mais ou menos um problema similar, porque ele mata os pais no andar de baixo da casa, e ele mata, acho que a irmã, no andar de cima. E a irmã tava dormindo, e ela era inclusive do exército, e eles ficaram perguntando como que ela não escutou, entendeu? Como que ele chegou atirando nela, matou ela dormindo, ela não teve nem reação. Eu acho que às vezes é isso, sabe? Mas ela não foi encontrada de barriga pra baixo. Mas ele não pode ter virado ela? Então, alguns... É isso que me intriga um pouco. Porque alguns parece que, tipo, assim, muito tranquilo, como se estivesse dormindo, acordou e pá. Porque, por exemplo, tem um caso que é a família Ben, que o pessoal também tava dormindo, só que começa a ouvir o barulho. E daí você percebe que tem um irmão que luta, tem uma irmã que, tipo, coloca a mão na frente. Nem isso tem, cara. Entendeu? São 6 pessoas, não são 3. A gente precisa dar um pouco desse panorama da família pra ajudar um pouco nessa discussão, né? A gente tinha os pais, o Ronald e a Louise, de 43 anos. A gente tinha os irmãos, né? O Dawn, de 18, a Allison, de 13, Mark, de 12 e o John, de 9 anos, né? É a Dawn, desculpa te interromper. É a Dawn, porque é a menina, a mais velha. Tá, certo. Então, assim, a gente tem uma série de faixas etárias diferentes aqui, inclusive, né? O que deixa, tipo, eles eram crianças muito pequenas? Não necessariamente. Eram crianças super grandonas? Mas, enfim, é um mistério que talvez possa ser uma perícia que foi feita na má vontade. Tem sempre... A gente, segundo a navalha de Ockham, né? A gente pode tentar pressupor coisas que acontecem do nosso dia a dia e que seriam mais explicações. Mas a gente tá no mundo free convenção, então é o demônio. E é interessante porque o Júnior, né? O Butch, como era conhecido, né? Ele teria matado toda a família. Como a gente falou no início do programa, ele procurou uns amigos, inventou umas histórias, mas logo foi vendo que a história estava muito mal contada, ele acabou caindo em contradição e mais pra frente ele fala, não, fui eu que matei, né? E mais pra frente no júri, né? Ele vai alegar que escutou vozes, né? Vozes mandaram ele fazer aquilo. O que contribui um pouco para essa crença. Pô, uma voz mandou fazer, pode ter sido a voz que imobilizou o restante da família. Então as pessoas vão para várias teorias muito doidas, né? Mas eu acho que a ideia geral é que se a gente estivesse falando só da família Defoe, a gente meio que acabaria esse caso aqui. Porque não tem muito mais evidência com relação a isso, né? Eu acho que o interessante é que poucos meses após esse grande assassinato, a casa é vendida para a família Lutz, que chega e o vendedor até fala, pô, aqui aconteceu um assassinato, tem problema?
E eles falam, não tem problemas. E se eu não me engano, tem até que um valor aqui na pauta, eles fecharam um preço que era considerado baixo pra época, de $80 mil, né? Apesar da gente ter essas questões de inflação, o dinheiro ser um pouquinho diferente, né? Mas, de fato, pra casa que é, pro lugar que era, provavelmente era realmente baixo, esses $80 mil, né? E a questão é que, durante o julgamento, até depois do julgamento do Ronald, o advogado que defendia ele ficou sabendo, em teoria, e aí, gente... Achem o que vocês quiserem, porque essa é a parte mais confusa da história. Porque tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. A primeira que falou uma coisa, disse e fala uma terceira coisa. E aí a segunda pessoa disse e falou uma quarta coisa. Então, assim, é muito inconsistente, é uma história muito esquisita. Mas a ideia geral é que a família Lutz teria sido obsidiada aí por forças do mal sobrenaturais durante um tempo, e um livro estaria sendo escrito, e o advogado ficou sabendo disso e tentou usar esse argumento mais pra frente, depois, não lembro se ele já tinha sido condenado ou não, na fonte que eu li, falou que ele já tinha, então seria meio como se fosse talvez um recurso, mas também a gente sabe que foi usado no júri esse argumento da voz, né, que não foi, o cara tomou 6 prisão perpétua na cabeça e morreu agora em 2021 sem causas reveladas, assim, né? Mas ele viveu até bastante, assim, nesse sentido, né? Mas o que teria acontecido com a família Lutz? Em 18 de dezembro de 1975, inclusive, quando eles se mudam, eles inclusive compram os móveis da família por $400, né? Foi meio que uma pichincha. Fica você compra a casa, já fica aqui com os móveis e tal. Olha esse travesseiro com sangue. Isso que eu ia falar. É só lavar. Por favor, não vamos deixar batida essa parte. Que coisa horrorosa é isso que tem nos Estados Unidos de, tipo, aconteceu uma tragédia e vira, não, pode levar os móveis que aconteceu essa tragédia. Fica pra você, barganha. Gente, é que nem a Mabê fala, sabe? Taca fogo e faz pra Paris. É isso que você tem que fazer com o negócio, não é pra deixar lá. Mas em quantos quartos? Onde que foi o assassinato que aconteceu os quartos? Olha, foi em todos. Tudo bem, ficaremos com a casa. Porque nesse caso de Amityville, né, foi em vários quartos, né? Inclusive, no filme de 2005, eu lembro que tinha acho que era a menininha, que eles trocaram o caçula, colocaram pra uma menina, mas ela ficava no sótão, no quarto dela, né? E aí ela via um amiguinho lá, que era o George, ou a George, assim, e desenhava, tinha cabeça de porco e tudo. Então, quer dizer, a casa inteira tá amaldiçoada. E o que me chama a atenção é os Lutz não saberem desse crime ao irem comprar a casa. Bom, eu não sei se eles não sabiam, né? Mas pelo jeito que o Andrei contou, me veio muito isso. Assim, teve um crime aqui. E qual crime que foi? Tipo, vocês não ouviram falar? Vocês não assistem televisão? É bem esquisito isso também. Né? Vocês não assistem televisão? É um crime. É a mesma coisa que morar na casa da Suzane lá, Richthofen, e não conhecer a casa. Onde foi? Eu vou morar aqui, eu não conheço. Então, quer dizer, me chama muita atenção o fato deles não conhecerem isso. E me levanta uma teoria. Será que eles já não foram lá pensando, vamos ficar 28 dias e depois vamos fugir loucamente dizendo que a casa é assombrada? Eu tenho uma hipótese contra isso, mas eu gosto disso. E a gente pode debater isso mais pra frente. Não, eu não defendo essa ideia, mas é só uma coisa que eu penso que pode acontecer. Nós não sabemos o que aconteceu. É possível, sim, claro. Né? Mas dizem que eles saíram deixando tudo pra trás, até a mesa de café da manhã, assim, tipo... Sim. No filme de 79, quando o casal, eles olham a casa toda, tal, não sei o quê, e aí a corretora deixa eles conversando e pensando sobre o caso, tal, não sei o quê. E aí a esposa pergunta, né? E aí, você não se importa de morar aqui com tudo que aconteceu, tá, não sei o quê. E aí ele fala, você se importa? Ela, não, então bora. Então, sabe? Então bora viver nessa casa de doido. É muito desprendimento, minha gente. Eu tenho 2 comentários a fazer. Primeiro que eu acho que a gente já assistiu filmes de horror e leu livros o suficiente para saber que uma casa onde aconteceu múltiplos assassinatos não vai ser um lugar legal para se viver. Talvez não seja. Se você acredita ou não, assim, mesmo assim, não é nenhuma questão de se tem fantasma ou não. Deve ser um ambiente, no mínimo, triste.
só pra começar, né? E segundo, só queria fazer um comentário, né, já que a gente falou do filme, porque eu tava olhando aqui uma foto da família Lutz, né, que é aquela que se muda depois dos assassinatos, né, que é quem dá origem ao caso e ao filme. E é uma puta propaganda enganosa o que eles fazem com o pai, né? Porque no filme de 79, ele é interpretado pelo James Brolin, bonitão, né, na época, no auge. Daí, em 2005, é interpretado pelo Ryan Reynolds. E, cara, o cara não tinha nada disso. Eu tô vendo uma foto dele aqui na vida real. É o tiozinho, corcundinho, né? Propaganda enganosa do caralho. Colocar um DILF nos filmes e na vida real ele não tinha nada de DILF, entendeu? Ah, absurdo. Tem que processar quem criou essas imagens, entendeu? Processar, porque eu achei propaganda enganosa. Olha, Gabi, eu até comentei com o Kelps ontem, eu estava revendo o filme, e é muito engraçado quando o James Brolin chega na casa, né? O cabelo dele super sedoso, aquela coisa cheia, né? Brilhoso e tal, não sei o quê. E aí eu fiz... Cara, veja só como a gente percebe a mudança, né, de tudo, o espírito dele, a personalidade e tal, tudo reflete no cabelo, porque o cabelo dele... Até o final do filme ele tá um bagaço, Exatamente, eu até disse, ó, veja como o pelo dele é liso, tal, não sei o quê, e aí vira uma coisa meio poodle, assim, sabe? Ai, mano, assim... eu tô apaixonada pelo fato de que vocês estão se sentindo, primeiro, traídas, e segundo, que todo filme de MTV, a explicação, ela pode ser vista no cabelo do cara. Vamos falar um pouquinho da família Lutz, então, aproveitando então por aqui, né? A gente tem o George, que ele era metodista, né? Vamos falar da religião deles, né? Acho que isso vai compor boa parte do caso. Ele era metodista, só que ele era um metodista não praticante, né? Pra quem não sabe, tá dando mole, os Estados Unidos, ele não é um país católico, né? Ele é um país sumariamente protestante, advindo da Inglaterra, né? E que a cultura dele é muito diferente nesse sentido. A mulher dele, por outro lado, era católica, só que também era uma católica não praticante. Um amigo da família, quando eles se mudam, inclusive eles tinham 3 filhos, né? Mas os filhos são pouquíssimo relevantes. Ninguém se importa com os filhos. É que, na verdade, os filhos, eles são da Kathy de outro casamento, né? Então ela tava em um segundo casamento e o George, ele era padrasto, mas, claro, né? Muito próximo das crianças. Então, frequentemente dá pra falar pai, porque era ele quem criava e ponto, né? Pai é quem cria. Exatamente. Bom, já dizia o Piccolo. O podcast que eu vi sobre isso, tipo, ela pega e fala, né, que os filhos não é do casamento deles e sim de outro. Ela fala, isso é relevante, qual o problema? É tudo pai, é tudo filho. É muito bom, porque, tipo, é uma informação irrelevante, cara. Sabia que às vezes eu sinto, pode ser só a historiadora querendo hiper problematizar, né? Mas é um detalhe tão irrelevante e eles fazem questão de colocar no filme. E me parece muito uma ideia ali, porra, o livro e o filme, eles são da década de 70, né? Sabe assim, aquela coisa da mulher divorciada? Isso. Parece que quer criar um pouquinho isso. Mas pode ser só eu que tô viajando demais. Mas é uma informação irrelevante se são filhos dele ou não, biologicamente, entendeu? Tipo, não muda em nada. Então, o fato de colocar isso parece que é só pra criar um background pro personagem falar assim, olha, ela é divorciada, ela já casou antes. É coisa do demônio isso, não pode. Mais ou menos. É que eu acho que pra esse caso ele não é relevante, mas pra outros casos sobrenaturais, isso se demonstra interessante pra certos debates. Por quê? Por quê, pai? Por quê? Fazer que nem criança. Por quê? Por quê? Filha. Por quê? Deixa eu te explicar. Criança, cala a boca. O pai... Deixa o pai falar, criança. Tá vendo que eu ser um ótimo pai. Perdeu o argumento. Não, falando sério agora. Eu quero saber o porquê. Porque eu não entendo desse assunto e eu queria saber por que é relevante. Falando sério. Tem uma menina, uma escritora, que eu cheguei num texto dela que ela é muito interessante. Eu não fui a fundo nessa história pra falar, né? Mas ela fala muito sobre essa ideia do casal Warren, tá? A minha opinião sobre o casal Warren mudou através dos anos, né? Daniel também aborda muito isso nos conteúdos dele, né? Que ele fala muito sobre o casal Warren e tal. Porque, pô, é algo que pra quem trabalha com o nosso tipo de conteúdo é muito interessante e tal. E essa mulher levanta que, na opinião dela, o casal Warren é falcatrua, é picareta. E até aí, tudo bem, ele é realmente é uma questão polêmica e tal. E um dos primeiros casos casos reais, que inclusive foi o que gerou o primeiro Invocação do Mal,
A participação do casal Warren, ela é completamente questionada, dizendo que eles nem chegaram a entrar na casa. E aqui rolou a mesma coisa, tá? Muita gente fala do casal Warren pro caso de Amityville, mas eles apenas tecem alguns comentários, mas eles não agiram nessa casa, não. Acho que a Lorraine entrou uma vez, falou umas paradas lá e depois saiu. Em Amityville? Amityville, é. Ela entra. Então, ela entra, mas tipo, ela não resolve o caso, né? Ela não... é uma vez só. É 76, se eu me engano. Ela entra uma vez, vê umas paradas ali, fala umas negócios e é isso aí. E esse primeiro filme, o caso do primeiro filme, etc e tal, e a escritora, ela defende de que uma boa parte, se não toda, o relato sobrenatural advém de uma família que era completamente desestruturada. Citando de... Não tô falando desse caso aqui de Amityville. Eu tô explicando pra Gabi como eu já vi assuntos como esse sendo relevantes. Se a gente tivesse com uma família, por exemplo, que o pai aceitou criar os filhos, mas não aceitou de verdade, aquela coisa meio, vou ficar provocando os filhos, vou ficar maltratando os filhos, pô, como a gente acabou de ver aqui na família anterior que morou na casa, né? Uma família desestruturada não causa eventos sobrenaturais, mas eventos sobrenaturais são culpados por coisas que acontecem dentro da casa. Sacou, Gabi? Não, eu entendi, mas eu tenho um comentário. Só, é rapidinho, a gente já volta ao assunto, tá? Eu acho... Assim, eu não sou uma pessoa que entende desses assuntos que nem o Andrei falou, né? Eu não leio, não é minha praia. Então é só um achismo mesmo. Eu acho meio complicado colocar a culpa na questão de famílias, entre aspas, desestruturadas. Porque daí parece que, sei lá, tipo... Só um exemplo. O pai que não é biológico e que cria é desestruturado? Não necessariamente, entendeu? Não, perfeito. Não é. E não é isso que eu quero vender, não. Não, eu entendi o que você quer dizer. Eu só tô falando que eu acho uma teoria complicada, porque a teoria da pessoa é que você falou, não o que você disse, né? Sim, porque você daí presume de uma ideia muito tradicional de família, que é papai, mamãe e filhinhos, todos ligados por sangue. E parece que daí tudo que sai disso é desestruturado, né? Mas os DeFeo era tudo de sangue e se mataram. Sim. Pois é, exato. Isso que eu ia falar, eu ia me meter. Eu ia falar assim, já me metendo, os DeFeo eram todos de sangue e os Lutz não. E eles estão hoje juntos, tipo, eles permaneceram juntos e nada aconteceu feijoada. Deixa eu pontuar para concluir esse pensamento. Não tem nada a ver. Acho que o que a Gabi levanta, inclusive, é muito interessante. Porque nesse caso, realmente não tem relevância. Não, você vai ser cancelado, Andrei. Já era. Já Próximo. Então, mas eu acho que isso é um prato cheio pra Hollywood, pra fazer filme, pra fazer livros. A figura da madrasta, principalmente da madrasta, né? Ainda porque... E do padrasto. Então, quer dizer, se você vê que acontece um crime numa família, você fala, aconteceu um crime. Aí você descobre ali no meio da investigação que ou não era mãe biológica, ou não era pai biológico, aí né? Então é por isso, eu não sabia disso. Isso vira assunto, né? Por isso que ele matou. Mas quando o pai é biológico, a mãe é biológica e mata do mesmo jeito. Não, tudo bem, aí aconteceu outra coisa. Pois é. Agora, recentemente saiu o julgamento daquele caso do menino que pra mim, é horrível, que é do Bernardo Boldrini aqui no Brasil, né? E quem mata é a madrasta, né? E é o pai biológico, que é arquiteta, eles foram condenados. O pai biológico arquiteta toda a morte, mas quem executa é a madrasta com a ajuda de uma amiga. Uhum. E aí eu vi os vídeos dela no julgamento, e aí eu vi os comentários, né? Eu fui ver os comentários. E a galera, mas olha a cara dela. Cara de bruxa, madrasta é bruxa. Pois é, né? Não, isso não pode, gente. Então já há uma generalização disso, né? Sim. No inconsciente coletivo, digamos assim, que talvez pode servir de prato cheio pra Hollywood. Hollywood fala assim, não, mas usa a madrasta. Tudo bem, a madrasta é má mesmo, não adianta. O padrasto também é má, né? Então, trabalham isso, né? Deixa eu aproveitar esse comentário de Daniel, que ele falou de Hollywood, né? Porque o filme é de 79, né? E aí tem toda a questão do pré-anos 80, né? Aquela coisa da época do moralismo e tal, não sei o quê. Sim, Satanic Panic, pô. E aí eu não sei se no filme eles quiseram passar essa mensagem, mas tem uma hora no filme que o Jorge, ele já tá totalmente transtornado, e aí tem um amigo dele, sócio, que vai ao encontro dele, e aí eles estão num bar, e eles entram em luta e tal, e o amigo dele fala assim, eu falei pra você, a gente te avisou que seria um fardo pesado demais você casar com uma mulher com 3 filhos, sabe? Olha aí.
nesse momento no filme, eu fiquei, como é que é? Ah lá. Sabe? Tipo, como se essa loucura dele, né? Esse descontrole dele tivesse a ver com isso, sabe? Não precisa caminhar muito, pô. O Exorcista, ele se baseia numa mulher desquitada cuidando de uma filha sozinha e uma criança com saudade da figura paterna que vai procurar na tábua Ouija. Quer dizer, tá tudo ali, né? O discurso tá lá, saca? De fato. Se a gente ainda hoje tem esse discurso de moral, né? De a família e tudo mais. Imagina naquela época, né? Imagina nos anos 70, né? É que a gente tá vindo ali nos anos 70 nos Estados Unidos de grandes reformulações na dinâmica familiar, né? As mulheres já estão saindo de casa para trabalhar há algum tempo, você tem um aumento das taxas de divórcio, 73 tem descriminalização do aborto. Então, assim, você tem uma reformulação do que é família. E o cinema de horror, no final dos anos 70 para os anos 80, ele trabalha muito com a temática da família, com a temática do que acontece quando você não tem uma figura presente. Os próprios slashers, eles são isso, né? O que esses jovens estão fazendo sem supervisão de adultos, né? Se tivesse uma supervisão, se tivesse um pai ou uma mãe, como o Andrei falou do Exorcista, isso não teria acontecido, né? E daí, eu gosto também do horror em Amityville, porque eu acho que ele aborda outro tema que daí a gente vê bastante em Poltergeist nos anos seguintes, que é o medo de perder a casa própria, né? É o medo de você colocar todas as tuas economias em um imóvel e, de repente, o lugar não ser mais a sua casa. É foda. E isso é uma coisa que a gente vê no Amityville, no filme, né? Depois a gente vê no Poltergeist. Em vários filmes com tropo de casa assombrada, além da questão sobrenatural, você tem muito, muito forte essa ideia da perda do patrimônio, onde eu vou morar, entendeu? Sim. Isso é o famoso horror capitalista, né? Porque isso é muito abordado em diversos filmes de casa mal assombrada. Mas você não pensa isso? Sim. Gente, o que acontece se a minha casa for mal assombrada? Não tenho pra onde ir. Fudeu. No meu caso, seria lucro. Eu adoraria aqueles, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. A gente tem essa família, a família Lutz e tal. E aí, mesmo independente de tudo que a gente tá discutindo aqui, eu acho que dá pra gente fazer umas provocações com relação a motivações que temos com relação a essa família, né? E aí, em teoria, como eu falei pra vocês, por que eu citei anteriormente a religião do pai e da mãe? É porque eles não eram praticantes daquela religião. Um amigo, segundo eles, teria se aproximado e falou: pô, aconteceu uma parada bizarra aí na casa, vocês já sabem, tô sabendo e tal. Vocês não se incomodam? Pô, chama um padre pra dar uma benzida. E o pai Lutz, né? Como é que é o George, né? Ele falou: beleza, vambora, né? E aí que começa a história. Segundo eles, o padre... E é importante falar segundo eles, porque segundo o padre vai ser outra coisa. Mas segundo eles, o padre chega, benze a casa. Quando ele chega no quarto da família, do pai e da mãe, Defoe, que foi assassinado, ele escuta uma voz falando: ó, cai fora, seu velho de batina. Sai daqui. Sai daqui. E aí ele fica meio assustado e tal. E ele voltaria para um segundo abençoar. E dizem que nos próximos dias, nas próximas semanas, né, essa família vai ser bastante atormentada por questões sobrenaturais, né? E aí tem uma cena muito dantesca, né, que falam que o último dia, a última noite que eles passaram na casa, foi um negócio assim, de louco, assim, de coisa voando, vozes e vendo figuras e coisas nesse sentido. E tem a famosa gosma verde, que teria se manifestado nas escadas e que perseguia as pessoas. Como aquela figura ectoplásmica de Caça-Fantasma, saca? Que não é... O Caça-Fantasma não inventou ectoplasma, tá? Mas ele reflete muito essa crença datada que hoje em dia quem curte muito o fantasma não aborda muito, mas antigamente o pessoal acreditava em manifestações físicas através dessa gosma e falava que era o ectoplasma, que seria a substância que permitiria a manifestação desses seres, né? No filme, no livro, é o tal do padre Mancuso, que inclusive ele era advogado, mas na vida real o nome é Ralph J. Pecoraro, o nome dele, que foi mudado justamente para manter preservado aí, né? E não adiantou muito, né? Porque a gente sabe o nome dele hoje, então a privacidade... É que o problema é que ele vai pra juízo, né? O problema de toda essa história é que entra no caso do Ronald, e esse é o grande problema, entendeu? Então, mas aí é essa a questão, porque a gente tem essa família Lutz abandonando a casa
deixando literalmente tudo para trás, e é isso. E a próxima pessoa que vai compra a casa, quem compra é o Jim e a Barbara Cromartie, em março de 77. Eles compram a casa na época por $55 mil. Mais barato ainda. O que pra mim gera uma coisa muito esquisita dessa história. Porque pra mim seria muito fácil como certo chegar a família Lutz, vender o livro, a família Lutz, né, o pai, né, ele é o responsável por ceder o material ao escritor do livro, o Anson, que é o autor do livro. Ele cede o material sobre essa casa e esse livro morre de vender. Ele vende milhões de cópias no mundo todo. A galera ganhou muito dinheiro com esse livro. Eu tenho ele. Olha aí. Eu também tenho. Eu ganhei ele a versão, tipo, antigona que lançaram aqui no Brasil. Um ouvinte me mandou. Olha que legal. Esqueci o nome do ouvinte. Muito obrigada, porque esse livro tá perfeito, velho. Parece os livros da minha avó. Pô, o ouvinte manda pra Cético e por Believer ninguém manda livrinho, né? Então tá bom, ouvinte. Eu te mando um, Andrei. Eu te mando. É que eu comentei, tá? Eu comentei desse caso no Twitter. Então tô comentando agora. Quero o livro também, quero... Se tiver, ó, ouvinte, se tiver um Game Boy dando sopa aí, manda uma mensagem Que pra mim. pidão! Eu sou mesmo. Daqui a pouco vai pedir o quê? O que você vai pedir? Uma TV? Um carro? Tá vendo? Cuide curioso. Cara, falar em ouvinte, eu tenho que... Eu só posso fazer um agradecimento rápido? Por favor, claro. Cara, depois que eu participo do Mundo Freak, a galera... eu ganhei o jogo do anjo de um dos ouvintes do Mundo Freak. Você tem noção? Mano. Nem pra ser um carro 0 km, né? Mas tem que ser o jogador da estrela. Não, mas o jogo do anjo, cara, assim, é uma coisa que eu procurei durante muito tempo, eu não achava, mesmo pagando muitos dinheiros. E o cara falou, eu tenho aqui em casa, eu ia queimar ele porque minha sobrinha tem medo. Você quer? Eu falei, agora! Agora! Mano, ouvinte do Mundo Freak, eu também vou fazer esse agradecimento, porque ouvinte do Mundo Freak nem é gente, é anjo. Seja do céu ou do inferno. Olha, cuidado, hein? Mas sério, eles são, assim, muito prestativos. Quando eles interagem com a gente, tipo, é muito legal mesmo. Eu ganhei esse livro antigão e um mais recente da Dark Side. Eu fiquei, assim, muito feliz. Pois é, eu queria agradecer, só não vou falar o nome dele porque o pagamento foi nude, mas... Muito obrigado, Alanca. Daniel! Não, nude a gente se trocou, foi maravilhoso. Vai expor aí pessoa casada. Pai de família. Aí a gente começa todas as controvérsias. Porque muito parte da opinião pública, do que a gente conhece hoje, é por causa desse livro. Só que esse livro tem diversas controvérsias, né? Pra começar pelo papel do padre. A primeira entrevista que o padre dá, ele fala, não aconteceu nada. Eu fui abençoar a casa, abençoei, não escutei nada, não teve nada. Em 79, anos depois, ele aparece novamente com a silhueta e conversa em uma série de televisão chamada In Search Of. E em uma entrevista, ele fala que, além de ter sido xingado, ou seja, ele mudou a versão, ele teria sido esbofeteado por uma força invisível. Olha aí. É que ele tem vergonha. Sabe por que ele tem vergonha? Porque o verdadeiro caso é aquele retratado em Todo Mundo em Pânico 2. Ele vai no banheiro... Aquele Ó, caso o Andrei conhece essa cena, que é uma Claro que eu paródia conheço, de pô. civil, e o padre fica sentado no banheiro e começa a voar um monte de mosca na cabeça dele. Quando eu assisti essa cena com meu pai, a gente rolava de rir, era a nossa cena favorita. Desculpa. Não, e as moscas, elas têm no livro mesmo, né? Sim. De verdade. No livro, as moscas vem uma coisa na janela, e enfim. Mas eu gosto muito da figura do padre, porque no livro me dá a impressão de que ele irrita as entidades que estão na casa. Como em todo filme de Hollywood, né? Na hora que o padre vem, tem de duas uma. Primeiro, ele irrita, ou ele irrita as entidades, ou a segunda é que ele fala, meu Deus, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir embora, isso aqui é muito pesado pra mim. Aí ele sai da casa, que acontece em atividade paranormal, por exemplo. Mas a minha impressão é que ele irrita as entidades no livro, né, e tal. E aí que começa a coisa a ficar pesada, e que tem a gosma verde. Eu acho o livro muito bom enquanto uma ficção. Eu acho ele muito bom. Sim. Ele é um livro que realmente ele dá medo. Se você quer ler uma história de horror, ele dá medo. Mas o grande problema é que o livro e o filme, eles ditam, né, o que aconteceu, e as pessoas esquecem que existem diferenças e que existe ali uma narrativa. E eu acho muito significativo a existência do padre, porque como a gente mesmo comentou, Estados Unidos não é um país católico, né? É, na sua grande maioria, um país protestante. O tal do George Lutz era metodista não praticante. E tudo bem, a mamãe Lutz, ela era católica não praticante. Mas a figura do padre, ela é sempre usada em filmes como a autoridade. E isso
sociólogos que trabalham com horror e trabalham com filmes de horror, eles chamam isso de tecnologia da salvação, que é a maneira de você mostrar para o espectador que existe uma forma de salvar e que existe alguém que tem esse poder. Mesmo em um país como os Estados Unidos, onde não seria a lógica ter um padre, entendeu? Daí você já começa a questionar algumas coisas ali do livro e do próprio filme, porque... Sabe, é que nem quando a gente fala sobre exorcistas, filmes, né? Tipo, está nos Estados Unidos, por que tem tanto padre? Pois é, Sabe? Essa questão, assim, tem uma questão de imagética na literatura e no cinema que é muito forte em relação à imagética católica, entendeu? Que não é o que acontece com o protestante, por exemplo. É como a Dilma falou, né? Por trás de toda criança tem a sombra de um cachorro. E aqui no caso, depois de toda criança possuída, tem a sombra de um padre tentando exorcizá-la. Meu pai do céu. É assim que funciona. Eu ia falar, né, que tipo, é tudo, gente, é tudo mentira, é tudo uma hoax. Não aconteceu Gosma veio saindo pela parede, não aconteceu nada disso, pelo amor de Deus. Foi tudo uma falcatrua. Não é não. Do advogado. Não é não. Do Defeu. Não é não. Tá, isso é esse. O livro é muito bom, filme pode ser um pouco chato, mas é interessante. Pode ser. O livro é muito bom, mas tudo isso que aconteceu é uma mentira. E a gente fica falando aí. É por isso que eu fiquei um pouco puta quando eu li desse caso. Que ele é um aniquilador de família, né? E eu falei assim, eu não vou falar desse caso, porque isso, a gente tá aí hoje falando. Ai, como a gente tá criando de uma tragédia um espetáculo. Gente, isso acontece desde que o mundo é mundo. Eu percebo que sempre que eu posto coisas de MTV, a galera comenta coisas do tipo, eu sou fascinada nesse caso, eu amo esse caso. Mas a massa, as pessoas, elas simplesmente ignoram o crime e elas passam só a olhar a parte sobrenatural, que é o que é mais legal, lúdico e divertido. Ninguém discute sobre o crime, mas assim... O crime foi discutido durante alguns tempos. Só que o fato sobrenatural parece que ele ultrapassa os limites. As pessoas esquecem de tudo. Esquecem que morreram pessoas, esquecem que eram vidas, esquecem que é uma família desestruturada. Isso é esquecido, porque o lúdico, que é o mais legal, né? Ele toma essa parte de uma maneira tão... toma todas as partes. Então as pessoas querem apenas saber que a casa é assombrada. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ele matou a família dele porque ele disse que ouvia vozes. Meu Deus, quero visitar essa casa. É o efeito mulher da casa abandonada, né? Exato, esquece da questão que ela foi uma escravocrata, esquece do crime dela, esquece de tudo. A casa é abandonada, a casa é bonita, a casa é legal e a história é boa. Pronto, vamos a partir daí. É o que acontece com a MTV. É muito interessante isso, né, que o Daniel falou, porque os eventos sobrenaturais são questionáveis, né? A gente está aqui justamente debatendo isso e tal, mas o crime, o horror real, né, não tem nem como questionar isso, né? Isso, realmente é o horror. E o que eu quero trazer é que isso acontece desde sempre e hoje ele tá tão mesclado na cultura pop que a gente não percebe mais. E quando eu fiquei sabendo que isso foi uma hoax, é literalmente uma hoax, que foi plantada pelo próprio advogado do Defeu pra conseguir uma defesa pra ele, ganharam dinheiro, tipo, eu não culpo os Lutz, eu não culpo o cara que escreveu o livro, eu culpo o advogado tá metido nessa aí no meio para poder utilizar como defesa pro criminoso. Porque ele já tava ali implantando. Olha, o Ronald, ele ouve vozes, porque não é possível. Não é possível. Olha só que absurdo uma pessoa cometer um crime desses. A gente precisa colocar os pingos nos is. Pessoas cometem esses tipos de crime e parar de culpabilizar o sobrenatural. Eu acho muito interessante, eu gosto dos livros de terror, etc. Mas a partir do momento que isso se mescla com a realidade e a gente desconecta os dois, isso já é um pouco problemático, entendeu? Mas sabe o que eu percebo também, só pra terminar, Jane? Que a galera, além dela não estar preocupada, se você pega um fato sobrenatural e coloca num caso recente, há uma problemática. As pessoas vão falar, nossa, você está utilizando da dor dessa pessoa. Se você pega um caso antigo, a galera caga. É por isso que eu não falei desse caso. Caga. Eu falo com toda a tranquilidade do mundo de MTV, eu falo com toda a tranquilidade do mundo do Joelma, eu falo com toda a tranquilidade do mundo do Castelinho da Ruapa nas minhas redes sociais, porque são crimes antigos. O lúdico já tomou lugar, as pessoas esquecem. Agora, pega um crime atual, assim. Pega uma coisa que aconteceu esses tempos, quando a Marília Mendonça faleceu, a galera já começou a criar umas teorias e tal. E todo post que eu via da galera falando assim, a Marília Mendonça
disse que sonhou com cachoeira e tal. Os comentários eram só detonando. Para de falar isso, tal. Agora, se você pega uma morte antiga de alguém que faleceu, que tem umas teorias da conspiração e fala, a galera aceita. A gente acabou de fazer isso nos anos 80, né, Daniel? A gente gravou aquela conspiração e mistérios dos famosos nacionais. E teve morte, né? Sim. Então, quer dizer, isso é exatamente isso. A galera, ela... Percebo que a Hollywood e a mídia, eles percebem, puta, esse caso é bom, hein, cara? Puta, esse caso... Não, mas mataram uma família, não vamos fazer filme de terror disso. Puta, mas acho que vale a pena, hein? Acho que vale a pena tentar. E tentam e entre aspas, né? Dá certo. Só queria complementar com uma coisa que a Jay puxou. Eu acho que a gente precisa, às vezes, fazer uma separação entre o que é uma narrativa de ficção, uma narrativa de entretenimento e o que é um fato real. E muitas vezes essas coisas se misturam, realmente. Mas, por exemplo, Crime de Amityville é uma coisa e o livro do Jay Anson e o filme são coisas separadas, né? São outras histórias. Eu acho que é mais ou menos o que a gente tem que abordar, já que o Andrei falou dos Warren, entendeu? Os Warren dos filmes, que é a Vera Farmiga e o Patrick Wilson, são super legais, entretenimento. Mas não quer dizer que os Warren de verdade eram assim, entendeu? Não é um espelho. Os produtos midiáticos, eles não são um espelho do que acontece, por mais que a gente adore o baseado em fatos reais, né? E essas inspirações. Porque desde sempre, eu acho que é uma constante na humanidade, o ser humano, ele procura no sobrenatural coisas que ele não consegue explicar. Isso é normal, faz parte da nossa história, né? Mas eu acho que é muito mais fácil, às vezes, a gente botar a culpa em algo além do que pensar que um ser humano foi capaz de fazer isso, sabe? Então, assim... eu acho, às vezes, muito mais fácil você olhar e falar o filho mais velho dos DeFeo, ele estava escutando vozes, ele estava sob uma influência maligna, do que você olhar, e eu acho muito mais duro você olhar e pensar que um ser humano, em sã consciência, pôde fazer isso com a família, entendeu? A explicação, às vezes, de que isso não está na humanidade, de que um ser humano não poderia cometer um ato... É uma saída fácil para explicar, né? Não sei se seria fácil, até porque não quero diminuir quem acredita, longe disso. Eu acho que cada um acredita no que quer, sabe? Assim, não tem problema, sabe? Crença e fé são coisas... Mas às vezes a saída fácil é a que aconteceu. No caso do demônio, que foi aquilo que aconteceu. E eu acho assim, tipo, que às vezes dói a gente olhar e pensar que alguém pôde matar a família inteira. Sim, claro, pô. Assim, do nada. É horrível. Acho que a gente, às vezes, parte para essas questões, assim, para tentar compreender, ou até mesmo colocar uma racionalidade em algo que para nós parece irracional. Instrumentaliza a crença para fazer aquela coisa fazer sentido. Não, acho que você tem toda a razão. Eu acho que é importante a gente estar debatendo isso, porque a gente tá quebrando uns mitos aqui depois de um tempo, assim. A gente teve um papo quando a gente reabriu o caso Varginha. MTV é a segunda vez que a gente tá gravando sobre MTV. E a nossa cabeça mudou muito conforme as coisas foram passando, assim. Então, apesar de eu gostar muito, tudo que vocês estão falando tem todo sentido, mas ainda assim é o demônio. E eu vou explicar o porquê. Mentira, vou explicar um pouco das controvérsias primeiro, né? A gente já falou um pouquinho do papel do padre, né? As alegações de dano físico às fechaduras, portas e janelas que teria acontecido na última noite. Foi rejeitada essa teoria, porque quando o Jim e a Bárbara compram a casa, alguns meses depois, o pessoal falou que, tá meio original tudo, não parece nem ter reparado nada, saca? Parece que as coisas estão tranquilas, né? Mas isso que me bota medo, André. Por quê? Cara, aconteceu um assassinato ali. Você chega, tá tudo, olha, tá tudo do mesmo jeito. Pelo amor de Deus. Cara, não tinha pensado... Verdade. Não tinha parado pra pensar nesse aspecto. Gente, esses dias um amigo meu, uns amigos meus, eles alugaram uma casa no Anália Franco, com todos os móveis, com tudo junto. Aí teve uma hora que eu vi uma bacia assim, eu falei, nossa, que linda essa bacia, aquelas bacias antigas que parecem um pinicão, sabe? Falei, que linda essa bacia. Peguei a bacia, olhei assim, antiga nela, falou, isso daí já tava aí desde quando a gente alugou. Na hora eu larguei, falei, pelo amor de Deus, que merda é essa? Vocês estão com coisa dos outros? E não teve um assassinato na casa. Então você imagina, você chega, você vê tudo, mesmo que a cama tá forradinha, foi ali que eles morreram, olha. Você deita nessa cama, entendeu? Então quer dizer, é melhor que ela esteja vazia. Então pra mim o que me deixa mais aterrorizado é você ver uma casa ali tudo bonitinha, onde aconteceu um assassinato. Mas é que tá. Olha como é que é interessante a diferença de você saber e não saber dessa informação, né? Pô, como é que a tua cabeça vai ter paz tu comprando
mesmo que barato, tu comprando a porra de uma casa onde aconteceu um genocídio, que uma família foi exterminada. Tu não vai ficar, mesmo se você for cético, cara, tu não vai ficar bem, cara. Cara, eu sempre penso isso. Eu sempre penso isso da casa dos Richthofen. Sempre. Porque é um casarão lindo, com uma piscina. E eu lembro que uma vez um repórter da Record entrou lá, ele meio que pulou o muro, alguma coisa assim, gravou a casa. Caralho, Urbex da Record. Foi. 10 anos depois, eu não lembro, eu não posso falar que ele invadiu, porque eu não sei se foi invasão, mas tava tudo fechado, ninguém abriu pra ele, ele entrou de uma maneira, acho que ele pulou mesmo o muro, mostrou ali por fora. Aí tem um carro, não lembro se era um Monza, todo abandonado na garagem. Mostrou dentro da casa, mostrou pela janela. Assim, o tempo parou ali. Sabe uma coisa interessante? Desculpa te cortar, Daniel. É que, tipo, a gente fala sobre essas casas. Eu vi num caso uma solução pro que aconteceu numa casa. Na verdade, era um casal de serial killers que acabou matando os próprios filhos. O que eles fizeram foi, eles destruíram a casa e transformou, era uma casa muito grande, transformou o local numa rua, e é uma rua movimentada. E é isso, entendeu? Não é mais um local onde uma pessoa vai morar. Na verdade, é um local que as pessoas vão passar. Eu achei isso muito interessante, sabe? Daí, tipo, tem uma plaquinha falando do que aconteceu ali. E eu já vi alguns outros casos de que os locais, eles se transformam em vielas movimentadas, ruas movimentadas. Eu acho que é uma boa solução do que manter aquela casa e perpetuar dessa forma, sabe? O prédio onde o Dahmer morava, aconteceu isso. Né, eles derrubaram e não existe mais. Eu acho que você também evita transformar em um ponto turístico, assim, que pode beirar... Beirar não, e que beira a falta de respeito, porque... Eu entendo a curiosidade, todo mundo tem essa curiosidade, mas tem gente que perde a noção, entendeu? E daí esquece que... Então, Gabi, mas eu vou mais... Eu sou um desses que tem curiosidade. Pode falar... Não, eu acho tudo bem você ter curiosidade, mas eu acho que a gente vê... É muito parecido daí com o caso da mulher abandonada, da casa da mulher... A casa da mulher... Casa da mulher abandonada, não a mulher abandonada na casa. A casa... Que também era a situação de, né? Também. Situação... Não, eu acho assim, gente, curiosidade faz parte do ser humano. A gente é curioso. Se a gente não fosse, a gente nem escutaria podcast, leria as coisas, veria documentário. A gente é curioso. Mas tem gente que perde a noção. Sabe o que eu acho? É muito parecido assim com a galera que vai pra museus e lugares tipo Auschwitz, sabe? E tira foto pulando, sorrindo e subindo em cima das coisas. Sim. Museu do Holocausto, fazer aquelas fotos de... Exato. Eu acho assim, você pode ir, você tem que aprender, mas você tem que ter o respeito também de saber, assim, por exemplo, de que pessoas morreram e que você tá ali, sabe? Eu acho que a curiosidade em si não é um problema, mas a gente sabe como é a internet, né? Infelizmente. Teve um caso que aconteceu aqui em São Paulo, no Brás, que foi a tragédia do Cine Oberdan, que foi em 38, que esse prédio onde era esse cinema, né, pegou fogo na época. Na verdade, não pegou fogo, pelo que eu me lembro, uma criança entrou no banheiro sozinha, botou fogo no lixinho de papel higiênico e saiu gritando que tava pegando fogo, e aí um monte de criança se pisoteou, morreu um monte de gente, e aí esse prédio existe ainda hoje, e ele é uma loja hoje lá no Brás. E poucas pessoas assim, né, não é uma coisa que é tipo tão famosa quanto o Joelma, mas a galera ainda vai lá e tem a parte que era o telão assim e tal. Mas é uma coisa que foi ressignificado. A galera meio que esqueceu, não é todo mundo que sabe, é um outro que vem e fala, era aqui que era o Cine Oberdan. Tanto o Joelma, que a galera sabe que o Joelma existe em São Paulo, que foi uma tragédia horrível, foram 199 pessoas que morreram, só que a galera ainda me pergunta, e aí, você já foi no Joelma? Tem fantasma lá? Eles ignoram o fato das quase 200 mortes.
Então, essa curiosidade que eu acho que é um pouco prejudicial. A galera precisa saber da história, precisa ter um pouquinho de respeito e cuidado, mas eu sou um cara que eu gosto dessa ideia de manterem. Essa ideia que a Jay falou, não que eu não goste, mas mesmo que eu saiba da rua, eu tenho curiosidade de ir lá e falar, foi aqui. Mas quando mantém a coisa, eu lembro que eles abriram um Carandiru também pra visitação. Então você tá vendo que a gente tá falando de lugares que aconteceram grandes tragédias e que a galera tem curiosidade, né? Eu lembro que antes de implodir o Carandiru, e eu sou esse cara que tenho curiosidade de entrar aonde foi. Se falasse pra mim, vamos entrar no Richthofen hoje? Eu vou. Eu vou entrar, eu vou ver, eu vou tirar foto, eu vou fazer... Não, claro que eu não vou fazer foto sorrindo, olhar e tal, não. Mas eu tenho curiosidade de entrar, sabe? Daniel, você falando assim, eu lembro de quando eu fui na primeira vez da Cidade Baixa de Salvador. E eles ainda preservam em placas de concreto onde as pessoas escravizadas ficavam. E eu acho que essa foi a minha primeira experiência de local que eu achei que não é uma boa ideia pra mim. Eu visitei, né? A gente foi, é aberto, você pode ir lá visitar. Cara, não é um lugar legal. Não é um lugar legal, é um lugar onde tem placas de concreto em volta de água e contam a história pra você. E pra mim aquilo foi tipo a gota d'água, sabe? Não, esse negócio não é legal, eu não curto visitar os locais, eu acho que eu posso saber a história de uma outra forma. E acho que então também é um pouco em relação a como você se sente a esse tipo de local mesmo. De pessoa pra pessoa mesmo, né? Vou dar os meus 5 centavos enquanto historiadora sobre essa questão, rapidinho. A gente tá falando sobre locais de memória, sejam eles sobre assassinatos em massa, tragédias ou uma parte da história. A memória nem sempre ela é feliz, a memória dói e a gente às vezes tem que ser lembrado de coisas dolorosas, de coisas trágicas, de coisas que não são legais. Nem sempre um monumento ou um museu ou um local de memória vai ser um local de memória feliz. E enquanto civilização, enquanto sociedade, a gente precisa disso, né? Ponto, para poder entender. Eu acho que muda, e daí vai muito no que a Jay também falou, no que o Daniel falou, você saber se faz bem para você ou não ir, né? Acho que também a gente sabe dos nossos limites, das nossas sensibilidades, mas também não desrespeitar, porque as pessoas desrespeitam. Acho que é só essa questão, assim. A curiosidade, o querer aprender, o querer ver é comum. É só o desrespeito, assim, de pensar que uma coisa de verdade aconteceu, que pessoas de verdade passaram por isso. Só isso, assim, sabe? Porque a gente vê muita gente ali meio que assim, pelo like, ou pelo vídeo, ou pelo viralizar, e acaba só... Sem noção. Pessoas sem noção. Sem noção. E acaba perdendo. Eu acho que é só isso, assim. Eu acho que é isso. O que o Daniel faz, por exemplo, né? Ele gosta desses assuntos, ele produz conteúdo pra isso. Acho que é diferente de alguém que você sabe que não faz conteúdo pra isso, tá pouco se fudendo pro que aconteceu ali e tá simplesmente querendo farmar like. Que a gente sabe o que acontece. E você pode fazer um conteúdo sério, entendeu? Você pode fazer um conteúdo sobre isso sério. É o caso do Daniel. E que não vai ridicularizar, não vai ficar pulando, entendeu? Você pode falar sobre isso. Acho que é essa questão, assim. Mas eu dou uma segurada, porque a galera... Gente, é que assim, vamos falar real, assim. Falar real no sentido de... a galera não tem noção. A galera não tem noção. Eu vou em todos... eu fui no Joelma, eu fui no Cemitério das 13 Almas, eu fui no Castelinho da APA, eu fui em todos esses lugares. E eu entro tirando foto, mostrando a história, tentando ser o máximo respeitoso possível, óbvio. Só que aí eu chego, eu posto, e aí vem, não é 1 ou 2 ou 10, vem centenas de comentários. Faz uma live lá, tenta entrar em contato com os espíritos que foram queimados. Aí é bizarro. Não, mas assim, gente, é isso que eu tô falando, a galera não tem noção. A galera não tem noção. Que não se faz nada, né? Não tem, eles não... Cara, não tem noção. Pra eles é tudo festa, né? E aí, um dia eu falei isso, eu levei isso pra terapia já. Eu falei, gente, meus seguidores não têm noção. Meu psicólogo falou assim, cara, mas eles não precisam ter noção. Você que tem que levar, que você que tem que ver o que você vai apresentar. Porque a galera não tem culpa do que aconteceu ali. Eu falei, eu sei, mas... Não, e eu penso um pouco disso também. Mas é exatamente... Eu já vi gente que, tipo, assim, eu tenho vários amigos que fazem esse tipo de trabalho e que a religião deles é a crença deles. Mas e eles vão com os aparelhos. Então, por exemplo, o cara acabou de morrer. Teve um caso agora que o Guilherme de Pádua acabou de morrer. Eu lembro que 2 dias depois tinham investigadores paranormais já falando que estavam conversando com ele lá perto da casa dele, tal. Então, mas aí é complicado, não é complicado? É complicado. Porque você pode falar assim, nossa, gente, que horrível que vocês estão fazendo. Aí eles podem falar, mas é a minha religião, eu acredito que ele falou comigo. E aí tem gente que fala, não, mas eles são sérios e tal. Então, quer dizer, cara, a galera é o puro suco
A galera não tem noção. A galera público, eles querem que você vá e que faça uma live e jogue o Ouija. É complicado, né, mano? Então, é complicado. Mas é o que eu tô te falando. É isso que a Gabi falou mesmo. Quem tem que ter noção é quem, né? Nós que estamos à frente, que somos influenciadores disso, e, né? Sim. É que você é como eu, Daniel. Você é um cara que você procura respeitar muito e tal. Mas tem coisa que é foda mesmo. Tipo, eu tava... Vez ou outra aqui, meu TikTok, eu caio o algoritmo aí do TikTok. Aí tem uns malucos incorporando Leprechaun. Vai tomar no cu, porra. Ai, eu vivo no mundo da fantasia, com os unicórnios. Ai, aqui é mágica, né? Tipo, o cara tá literalmente falando que ele tá incorporando entidade vindo dos seus anéis, saca? Aí é forçar um pouco a amizade, né? Vai tomar no cu. E pior que ele vai, eu sou um Leprechaun, né? Com aquele estereótipo do caralho de desenho animado. Vai tomar no cu. Então, é isso, amigo. A galera quer que o Chico pegue fogo, entendeu? A maioria é um ou outro que tem essa preocupação de respeito, de não, a galera aí... Voltando aqui, vamos lá. Já temos um excelente ponto pra colocar aí. Alegações feitas no capítulo 11 do livro, que a casa foi construída em um local onde indígenas Shinnecock teriam abandonado doentes mentais, segundo o termo utilizado, né, na época. E os moribundos foi completamente rejeitada pelos nativos americanos locais. Então tem essa informação no livro e essa informação não procede. Ai, gente, essa história de sempre colocar indígena no meio, assim, já cansou também, né? Mas é que é anos 80. Anos 80 era novidade. Não, tudo bem, mas Stephen King já usou isso várias vezes, cemitério indígena, e já chega, né, assim, chega. O cigano do mal, é isso aí. Aquele do cigano é péssimo, velho, péssimo. A galera adora isso, péssimo, é péssimo. Sim. Até o Poltergeist já usou isso também, né, Gabi? Boa, Tati. Eita, saidinha fácil, né? As supostas pegadas fendidas na neve em 1º de janeiro de 1976 foram rejeitadas pelos pesquisadores Rick Morgan e Peter Jordan, da qual a investigação revelou que não havia neve naquela época. Então eles bateram as datas e não tinha neve para ter casco fendido na marca. Essa eu já tinha escutado também, e pra mim é um fato bem importante, né? Porque eles falam que tem essas pegadas de cascos e que eles viam olhos pela janela, né? Coisas assim, como se tivesse algo lá fora. E daí quando você faz uma comparação bem simples, né? Que é ver ali o tempo e qual era a condição climática, não tinha neve. Então, assim... Porra, sei lá, o capeta não vai fazer nevar, entendeu? Diga por você. Ou será que vai? Diga por você. Não, daí eu já acho que, tipo, esse é um fato que mostra bem como algumas mentiras foram, ou várias, foram colocadas na história. Diabo fazer nevar, pintar teu cabelo de branco, é isso? Pô, pode rolar aí. Os policiais são retratados visitando a casa no livro e no filme de 79, mas registros mostram que os Lutz não chamaram a polícia durante o período que moravam lá. E críticos também apontam que mudanças foram feitas no livro conforme novas edições eram rodadas. Uma dessas mudanças foi o modelo do carro que o padre utilizava. No seu julgamento, o Defeu, né, o Defeu filho, né, que matou a galera, né, ele se declara inocente por motivo de insanidade. Ele alegava ouvir vozes, o júri rejeita completamente, como tinha falado, né. Só que aí é que tá. O Lutz, a segunda família, o pai Lutz, contata o advogado Defeu, William Weber, que era o cara que estava cuidando do caso, que já estava recebendo propostas de livros para a história do seu cliente. E a narrativa dos Lutz sobre a Casa Mal-Assombrada tinha um grande potencial e Weber concordou em se encontrar com o casal para ouvir os relatos e uma proposta deles. Isso quem fala é o próprio Weber, né? Weber lembra que os Lutz começaram com um tom reservado, sem nenhuma reclamação ou delírio acontecendo, então os três consumiram umas 3 garrafas de vinho e já estavam inventando escrita narrativa do tipo: ai, cara, seria muito massa uma casa assombrada que tivesse esse elemento, e esse elemento apareceu no livro, saca? Uma dessas ideias, inclusive, segundo Weber, o advogado, né, foi dar uma explicação sinistra às gotas de gelatina que os Lutz encontraram no tapete. Se você estava falando lodo verde, por que não poderia ter vindo de um demônio? Afirmou ele numa entrevista. Assim, aí a gente tem... Os Lutz dizem que se sentiram pressionados por Weber e não gostaram da ideia dele de oferecer uma parte dos lucros pro Defeu. Então eles decidiram trabalhar com o advogado e depois se mudaram pra Califórnia e acabaram aceitando o projeto do Jay Anson, que seria o autor do livro. E aí que tá. A controvérsia é a seguinte: claramente a gente tem fatos inventados e exagerados aqui, apesar de que eles defendem que, apesar disso, coisas aconteciam na casa de fato.
Você teve diversos paranormais que afirmaram coisas diversas, uns que não falavam nada, os que sim, Lorraine Warren falou que rolou, tipo, que ouviu vozes, que falou que tinha um mal lá dentro e coisas nesse sentido. E os proprietários, após os Lutz, falaram que nunca tiveram problemas na casa, nada de estranho teria acontecido. Então, fica aí, o que será que aconteceu? O que você acha, nobre ouvinte? Da Lorraine é que, assim, nas minhas redes sociais, o que eu sempre abordo mais é a questão sobrenatural. Então, vou fazer meu réu confesso aqui. O crime, ele passa assim, ó. Eu falo, ele matou a família no dia tal. Beleza. Aí eu vou pro sobrenatural, que é o que o meu público quer ouvir. E essa parte da Lorraine é onde eu paro e fico, né? Porque tem 2 fotos da casa de Amityville que, quando eu posto, é sucesso, é vídeo, é não sei o quê. Que é aquela foto, aquela suposta foto do Ghost Boy, né? Que é um menino que aparece no fim da escada. Eu já vi as 2 versões duas versões assim, né? Eu vi uma versão que seria, não tinha nada ali. E aí eles falam, não, mas aí eles trabalharam a foto e clarearam mais, usaram uma tecnologia X e assado. E aí aparece um rosto de uma criança com um olho brilhante no fundo. Não sei se vocês já viram essa foto. Essa foto é maravilhosa, essa foto, mano. Dá arrepiar. Eu gosto muito dessa foto também. Então, é maravilhosa. Inclusive, essa foto foi a primeira cena de Invocação do Mal 2. Foi adaptada pra essa foto. É maravilhoso também. Na hora que a Lorraine olha pro canto no fim do corredor, assim, eles reproduziram a foto no filme, na cena do filme de Invocação do Mal 2. Eu aplaudi no cinema, levantei, aplaudi, falei, James Wan é maravilhoso! É o reizinho do terror. E aí, eu amo essa foto. E também tem uma outra foto, que eu não sei se vocês viram, que é a foto do Alce, que a Lorraine Warren tá na casa, que foi na mesma noite, na mesma noite de investigação deles, que foi feito em 1976, essas 2 fotos, que é uma foto que a Lorraine tá com 2 investigadores ali na sala e tudo mais, e tem um alce, uma cabeça de alce empalhada ali na parede, e ela identifica, depois que ela vê essa foto, ela identifica o Padre Pio de lado, né, no alce, e no chifre do alce ela identifica o rosto em miniatura do Ron de Fel, né? E aí, isso tá no livro deles, né? Acho que no Invocadores do Mal, alguma coisa assim, que essa foto é uma foto que, essas 2 fotos viralizaram muito da época, que seriam supostas fotos tiradas dentro da casa de Amityville. Então, por isso que eu te falei que quando eu posto essas histórias dessas fotos, que uma das fotos seria o John Metal, né, que é o caçula, que seria ele que teria aparecido e tal, e a outra foto dela ter visto o Padre Pio ali na cabeça do alce. Cara, explicando isso, parece muita brisa, né? Muito fala, meu Deus, aonde eles foram parar? Mas quando a gente posta essas fotos e faz os posts delas, né? A galera ama, a galera adora. Então é por isso que eu falo que a galera caga pro crime. A galera, eu quero ver o sobrenatural. Tanto que teve seguidor meu que já foi pra casa de Amityville e tirou foto lá na frente, me mandou. Falou, tô aqui, ó, Daniel. Tô aqui na frente, meu Deus, que maravilhoso. Inclusive é o que fala a família seguinte aos Lutz, fala, cara, nunca aconteceu nada de bizarro, não. Bizarro é os fãs que aparecem aqui de vez em quando, aqui na fachada pra tirar a foto, é isso. Esse fã, o nome dele era Fernando, ele foi fazendo todo o caminho que ele fez. Tô agora aqui na estação. Aí ele tira a foto assim da placa escrita Amityville. Próximo trem, meia-noite e tal. Tô entrando no trem. E ele vai fazendo fotos, ele me manda. Então, quer dizer, a galera é fascinada por essa história, pelo sobrenatural. O crime é esquecido totalmente. E tanto que os mais recentes moradores mudaram até a fachada da casa, né? Eles mudaram as janelas, porque as janelas diziam que elas lembravam olhos, assim, né? Que era uma janela meio triangular pro lado, como se fossem 2 triângulos deitados, assim, pro lado. É uma casa muito caricata, né? Ela é uma casa muito bonita, ela é de uma construção muito, acho que é holandesa, um negócio assim, né? E realmente tem esse negócio de que a casa tinha olhos, é o pareidolia, não é? É uma casa muito, muito bonita. Daniel? Oi. Deixa eu aproveitar que tu falou da Lorraine, e aí eu tava lendo sobre o envolvimento deles, né, com o caso, e aí me chamou muita atenção uma frase dela, né, sobre quando eles visitaram a casa, e aí eu vou ler. Ela fala assim: para mim, o que existiu nessa casa foi com certeza de natureza negativa. Não teve nenhuma relação com alguém que em outras vidas caminhou na Terra em forma humana. É algo que surgiu das entranhas da Terra. Eu achei essa frase tão, assim, tão potente, sabe? E aí também me veio que eles têm um museu, né? Tem. Algo assim que eles colecionam, né? Coisas de casas que eles visitaram, de casas e tal. E aí eu li que esse de Amityville foi o único caso que eles não quiseram
pegar nada assim da casa. Eu fiquei curiosa com isso. Isso é verdade? Porque eles não tiveram nenhum interesse com... Então, você concorda comigo, Tati, que isso ainda aumenta um pouco? Porque, tipo, o Lorraine e o Ed têm várias coisas na casa deles lá. E eles não quiseram pegar nada de MTV. Nossa, essa casa é possuída mesmo, sabe? É o demônio! É o demônio e tal. Aumenta, né? Aumenta muito mais, né? A curiosidade e tal do pessoal, como tu falou mesmo, né? Da questão do sobrenatural. Eu fiquei muito curiosa com isso e foi o que me chamou a atenção, assim. Eu disse, caramba, velho, por que eles não quiseram pegar nada da casa? Quando a Lorraine entra nessa sala que tá o Alce, ela conta que ela teve uma visão de ver os corpos empacotados na sala que estavam prontos para ir pro necrotério. É a visão dela, né? Não tava nada ali, porque foi 2 anos depois. E ela fala, nossa, os corpos estão aqui, estão empacotados aqui, tal. E aí tinha um fotógrafo junto, que foi tirando essas fotos, e aí ela vê o Padre Pio. E, cara, o Padre Pio entra no caso de MTV. O Padre Pio morreu em 68, e o caso foi em 74. Tipo, ele nem sei se ele era santo, considerado santo, canonizado pela igreja ainda. Que dirá entrar na casa, né? Que dirá entrar na casa. E ele aparece no canto, assim, ele aparece na... Vocês já viram essa foto do Alce? Eu tô falando uma coisa que vocês nunca viram. Eu não conheço essa. Essa é a segunda foto misteriosa de MTV. Agora eu pergunto pra vocês, caros amigos do MFC, tem comprovação disso? Não tem. Mas a galera acredita. A galera pega isso como verdade. Tem comprovação de que é Padre Pio, é um borrão, pareidolia. Ela identifica um rostinho assim no chifre do Alce. Ela fala que aqui era o Ronald DeFell. E a galera, caramba, é isso mesmo. E tal. Então, quer dizer, na hora que você joga o lúdico, acabou. Ganhamos, sabe assim? Ganhamos, acabou o caso, encerra aqui, é isso mesmo, é o demônio. Gente, quando eu era pequena, eu achei que eu tinha visto o Coelhinho da Páscoa, e eu falei isso pra todo mundo, que o Coelhinho da Páscoa veio me visitar, entendeu? Quem disse que você não viu? Quem disse que... E ele era meio espacial, entendeu? Tipo, eu falava que o Coelhinho da Páscoa era meio espacial. Era um alienígena em forma Então, de... a gente acredita no que a gente quer, entendeu? Eu acho que é muito isso, assim, não tem provas, mas às vezes eu acho que nesse caso a gente tem muito mais o que o livro e o filme causaram e a memória do que o que realmente aconteceu, né? Então, é muito difícil separar as duas coisas. E tem uma cena no filme de 2005 que eles colocam a menina dormindo no sótão, né? Como se ela fosse a mais nova. E aí ela tem a amiguinha dela que vive lá no quartinho, que é a amiguinha imaginária dela, que morreu com um tiro na testa. E aí tem uma nova babá, e a babá fala assim, não tem nada aqui. A babá entra nesse quartinho, não sei se vocês lembram dessa cena, que foi uma cena que me impactou muito. E aí, na hora que ela entra no quartinho, a porta fecha, e aí aparece o espírito da menina que morreu ali com o tiro na cabeça. Aí o espírito da menina pega o dedo da babá assim, ó, e enfia na testa dela assim, ó, black. Cara, isso me impactou tanto. Jesus. Me impactou tanto nessa época, em 2005. Esse foi um filme que eu fui dormir borradinho, assim, sabe? E aí é isso que a Gabi falou mesmo, a galera vai pegando referência daqui, dali, e aí vai se formando uma história. Então qual que é a história principal? Matou a família inteira, a casa é assombrada, acabou. A partir daí, você pode criar várias narrativas a partir do filme que você viu, do livro que você leu, e aí você vai criando aqui, vai acreditando naquilo que você quer mesmo, sabe? Pegando esse gancho, né, do que você acredita no que quiser, eu estava lendo entrevista com o Ryan Reynolds, e aí ele fala que realmente acredita, né, no que aconteceu na casa, dessa coisa da energia, né, de que foi realmente alguma energia que expulsou o casal e tal, assim. Ele realmente aceitou um papel que, né, vou acreditar nisso, vou levar para frente e frio, né, como vocês falaram. É muito, muito curioso isso. Gente, gostaria muito de agradecer a você, ouvinte, que ficou até aqui. Essa mesa maravilhosa também. Tati, você quer deixar aí uma rede social? Ou você quer ser encontrada? Dê uma mensagem final aí onde o pessoal te encontra. Vamos ser encontrada, né? Assim, eu tô pelo Twitter, não tão frequente mais agora, mas ainda por lá. Tati Regis, com 2 S no final.
Tem uma página também que tá parada, mas tem umas dicas legais lá, que é o meu filme do dia, e tô no Mundo Freak, e tô no 365 Filmes de Horror, escrevendo sobre filme de terror, e tô no Horrorizadas, e é isso. Estamos aí, colocando as ideias pra frente. Obrigada pelo convite, Andrei, Jay, Gabi, Daniel, pela companhia. Foi massa. Tati tá em todos os lugares agora. Daqui a pouco você vai ver o nome da Tati ali, rapaz. Perfeito, perfeito. Danielzinho, onde é que o pessoal te encontra? O pessoal me encontra em Dan Pires Lenda. Agora não mudei mais o nome, viu, Andrei? Porque toda vez que nunca me esqueço disso. Eu nunca me esqueço disso. É verdade. Era uma participação, um nome diferente. Você falava assim, nossa, toda vez que você participa do Mundo Freak, seu projeto mudou de nome. Mas agora todo mundo me encontra no @DanPiresLenda. Eu mantive o lenda ali, porque tudo que eu falo são lendas. Algumas coisas não, né? Mas a maioria sim. Tá, então @DanPiresLenda, TikTok, Facebook, Twitter eu não uso muito. O que mais? Instagram também. Tô em Shadowban no Instagram, mas tá bom, né? Mas tá bom. Perfeito, gente, perfeito. Então é isso, gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. O que você acha, ouvinte? Comente com a gente nas nossas redes sociais. É aquilo. Não olhe para trás. Default. Deve ser Defeu. Eu chamo de Defeu, né? Eu acho que deve ser, porque Default seria se o O viesse antes, entendeu? Então... Ah, entendi. Então é Defeu. Eu sou muito... Fui educado em inglês. Eu não vou responder. Eu ia responder, mas daí é só meio babaca, entendeu? Então eu acho melhor não... lá, vai, solta esse curitibano em cima de mim, Eu vai. passei os meus últimos 3 meses traduzindo um livro de 400 páginas em inglês, entendeu? Nossa. Caraca, aí sim. Pena que você não traduziu um livro falado, um podcast. Agora, querido, eu sou bilíngue. Às vezes eu não consigo pensar em português, entendeu? Às vezes as palavras só vêm em inglês. Tá Entendi. bom? Ai, Eu só Gabi. falo os títulos dos filmes em inglês também, sabe? Eu também. Às vezes, quando eu sei o nome em inglês, assim, eu falo em inglês só pra parecer que eu sei falar fluentemente inglês. Aí depois eu falo, gente, desculpa, não é quiet place, é lugar silencioso. Então, eu não sei falar nada em inglês. Sei me entender com os gringos na balada, porque a gente não precisa falar muito, mas enfim. A língua é outra. A língua é outra. Desde que o mundo é mundo. Que a gente vai ver aí... Ai, tinha que ser, né? Meu cachorro latindo. Acho que ele tá latindo por causa dessa moça que tá ali de loira ali, ó, que tá ali na porta. Quem é ela? Apresenta pra gente. É o Crazy Snow? É o Crazy Snow que tá latindo? Não, era ventania. Ah, tá. Então, porque a gente tá falando... Por causa desse segundo vídeo. Você postou de novo, ele entendeu que eu tava, brigando com ele. E aí eu tô em Shadowban agora, eu não consigo marcar as pessoas Impressionante. como colaborador. Impressionante que o Instagram é homofóbico, né? Cara, Viadinho, viadinho, eles me tratam assim, viadinho, você, bichinha. E aí eles me tratam assim. E aí eu tô em Shadowban. E aí agora eu tô fazendo o mínimo pra ele. Gravava 20 stories por dia. Gravava, abria a caixinha de perguntas. Não faço mais nada, só posto lá, um Reels pra você aí. Olha aí. Acabou. Eu, uma vez, quase levei Shadowban, eu levei um aviso. Eu achei que iam, suspender minha conta. Porque eu tirei uma foto com um top de renda. E ele falou que não pode. Botou foto pelada, Não. viu só o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, é nude! Daí eu... Ele além de... Eu já fiquei banida uma vez, porque segundo ele eu tava curtindo demais, ele achou que eu era um bot. Olha que Daí eu fiquei 4 dias na geladeira, eu não podia curtir, eu não podia fazer nada. Daí uma vez ele me deslogou da minha conta também, porque ele achou que eu era um bot, de novo, que eu tava usando bot. Você eu não sei é um da bot. onde que ele tirou isso. Eu sou um bot, Seu aparentemente. dedo é um bot. E eu levei 2 Shadowbans por causa da hashtag do horror. E daí, o que eu fazia era assim, quando eu levava, eu ficava uns 2 dias sem postar nada. Quando eu voltava, melhorava. Caramba, não, mas eu tô faz um tempo já, eles estão me castigando.
Gente, deixa eu encerrar o podcast, não aguento mais. Eu também vou contar onde eu tô, tá? Já que o Andrei não deixou, eu vou contar. Ele não manda mais a gente, tipo, Ele não deixa a gente contar onde a gente tá, que se foda, entendeu? Essas duas, elas merecem ser esquecidas na internet. A Gabi Laroca é do República do Medo, todo mundo já sabe, já gravou 500 episódios, a gente cita todo o programa que você não me chama. Eu sou do República do Medo e eu sou do Mundo Freak também. Olha que vagabunda. Ai, tá bom. E eu não sou ninguém. É isso aí, galera. Vamos lá. Não, a Jay não é nada. A Jay não. Não, é ela acadêmica, só faz um podcast de true crime. Ela faz mestrado, ela trabalha, ela cuida de 2 cachorros, daí ela cuida de todas as redes sociais dela. O que mais que ela faz, André? Ela cuida das pautas. Ela não produz dorme. Gosma Verde. Ela não dorme, tá? Deixa eu encerrar esse podcast, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu encerrar esse podcast, pelo amor de Deus. Eu tô num brau, não é possível. mundofreak.com.br